Você começou a puxar, tem uma O moleque tá puxando, né? Foi só pra começar. No vídeo começa a testar. Turma, meu nome é Márcio. Vou apresentar alguma coisa sobre o estágio aí. Começando aqui a disciplina, estágio curricular obrigatório, todo mundo já apresentou sobre isso. Escolhi o grupos especiais, um tema aí no benefícios do exercício físico no controle do diabetes tipo 1. O nosso colega já tinha apresentado, Bruno, se não me engano, sobre o tipo 2. Agora vamos falar sobre o tipo 1 aí. A ideia central do trabalho é trazer um plano de como podemos interferir, no caso nessa doença, né? Como o exercício físico pode trazer vários benefícios aí. Essa é uma doença que atinge principalmente o pâncreas, é uma doença considerada crônica autoimune, onde o nosso organismo se volta contra o próprio corpo e detona as células do pâncreas, fazendo com que a produção de insulina não seja o suficiente para retirar ali a glicose do sangue, que é o que se transforma em energia, né? Aqui os objetivos: entendermos melhor a diferença entre os tipos de diabetes, que tem tipo 1 e tipo 2, saber qual o tipo de exercício vai ter uma melhor resposta no objetivo e reconhecer os sintomas que podem vir a aparecer, incluindo a hiperglicemia, que seria os níveis altos de glicose no sangue, e a hipoglicemia, que é os níveis baixos. Geralmente a hiperglicemia, numa dieta pós-prandial, pós-almoçar, ela vai estar em torno de acima de 180, já é considerada uma hiperglicemia, e a hipo abaixo de 70. Aqui um pouco da fundamentação teórica, onde a gente diz ali que ela é considerada uma patologia crônica autoimune. Não se sabe ao certo da onde a pessoa pode desenvolver, pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão de um acidente. Agora, com o caso do Covid, não tem estudos realizados com artigos ainda, mas já tem bastante, os números elevados, já tem bastante pesquisa, assim, que está pesquisando isso, que com a Covid, um dos sintomas que apareceu ali foi a diabetes tipo 1. O corpo se revolta contra ele mesmo e a Covid acabou desencadeando isso. Falar um pouco agora sobre os exercícios. A escolha do exercício certo deve ser levado em conta, pois de acordo com o exercício ele pode baixar ou não os níveis de glicose. O que seria esse baixar ou não? Se for um exercício aeróbico, geralmente ele vai baixar com o tempo, ele não vai baixar na hora, mas vai baixando aos poucos. E um exercício anaeróbico, ao invés de baixar, ele vai aumentar, porque tem um efeito que acontece ali, que é produzido no rim. O nosso corpo, no caso, ele tem a capacidade, ele está sempre tentando ficar em homeostase. Então, quando ele abaixa os níveis de glicose com exercício de alta intensidade, lá no rim ele tem a capacidade de pegar um nutriente daqui, um nutriente dali, transformar em carboidrato, largar na corrente sanguínea e aumentar o nível de glicose. No caso do diabetes, ele aumentando o nível de glicose, esse paciente ele não produz a insulina. Aí, se ele não produz a insulina, essa glicose vai ficar alta no sangue, então os níveis de glicose vai aumentar. Então, sempre aqui, antes de começar um exercício, no caso anaeróbico, sempre se fala para o aluno, no caso, fazer um exercício aeróbico, seria uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, para baixar, aí depois ele faz um anaeróbico e daí vai ficar em homeostase do corpo e não vai aumentar tanto esse nível de glicose. Aqui vamos um pouco falar da metodologia. A Academia Observada, eu fiz o estágio em Tramandaí, eu sou de Tramandaí. A Academia Arte e Vida é bastante conhecida lá na cidade, mais de 35 anos na cidade. É uma academia que muitos dizem que é uma academia estilo raiz, que foge um pouco desse estilo de academia moderna, aparelhos mais antigos e tal, mas é uma academia muito boa, tem bastante aluno, eles entendem muito, os dois professores, a vida toda eles são os proprietários lá, eles entendem muito o conhecimento que a gente adquire, nesse caso foi muito bom.
além da sala de musculação, eles não são uma academia muito grande em projetos, eles são uma academia grande em espaço, mas em projetos não. Eles têm a musculação, a zumba e o step, que seria uma coisa adicional ali. O estágio como todos ele foi 42 horas, eu fiz no período de 6 horas diárias, por 7 dias, e no mais foi uma revisão bibliográfica, eu vi uns artigos aqui, copiando umas coisas ali, e aí foi feito esse estágio. Observação, ali eu já tinha voltado da academia, um lugar bem arejado, muito zeloso. Plano de intervenção, também falando um pouco da academia ali sobre os alunos, em torno de 450 ativos, sendo, claro, esse é um total que está lá no sistema ativo, não tem, né? Eu acho que deve ter que vá todo dia lá, deve ter uns 100, 120 por aí, pelo que a gente fez os cálculos. Geralmente, no público feminino, que é um público que puxa muito, tem 2 casos de diabetes tipo 1, por isso que eu resolvi intensificar um pouco. Dentro da academia nós temos 2 casos de diabetes tipo 1. E a gente vê os treinos ali, os treinos bem elaborados, bem legal. As vivências de estágio ali, observamos a importância do estágio na formação de um bom profissional. O estágio foi finalizado com um bom aproveitamento, passadas as experiências, muitas informações obtidas e as dúvidas que a gente tinha sempre foram esclarecidas. No meio do jogo, eles tentaram esclarecer. E aí as referências bibliográficas que eu tirei, e no mais isso aí.